Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 13 de março de 2021 e a gente ainda tá falando de Covid, mas vamos lá. Eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Então, para começar, vacinação, que do meu ponto de vista é uma das duas únicas coisas que vai fazer a gente não continuar falando de Covid em 2022. A segunda seria isolamento social, mas tá difícil, então vamos lá, vamos torcer pela vacinação. Hoje a gente já deu 13.151.000 doses da vacina em brasileiros, em território nacional, chegando aí a 4,5% de toda a população vacinada com a primeira dose. Isso é uma coisa legal da gente falar, né? Estamos chegando em 10 milhões de brasileiros vacinados daqui a pouco, né? E um pouco menos, claro, né? 1,67% ou 3 milhões e meio com a segunda dose. Então, de doses aplicadas, o estado que mais aplicou continua sendo São Paulo, está chegando a 4 milhões de doses logo. Minas Gerais é o outro estado que já aplicou mais do que 1 milhão de doses. E depois vem aí Rio de Janeiro, na cola, chegando a 1 milhão, acho que amanhã já chega a 1 milhão de doses. Bahia, Rio Grande do Sul, enfim, esses são os estados que mais aplicaram doses de Covid-19. Mas, claro, faz sentido a gente também analisar quais estados que mais aplicaram doses em relação à sua população. Então aqui é em relação só à primeira dose, infelizmente aqui não faz o total de doses por habitante, né? Então aqui o Amazonas, o estado que proporcionalmente mais aplicou a primeira dose, e o Mato Grosso do Sul é o estado que mais aplicou a segunda dose. Bem legal aí, Mato Grosso do Sul investindo também na segunda dose da vacinação. Então, vamos lá, que nem eu disse, a gente espero que agora com a Fiocruz, com o Butantan, aliás, essa semana a gente teve uma notícia maravilhosa, né, que finalmente a Anvisa aprovou, sem ser temporário, sem caráter emergencial, a vacina da Fiocruz. Então agora, o que a Fiocruz produzir de vacina não tem mais burocracia. Pega, entra, vai, manda e vai pro bracinho das pessoas, né? Então, vamos lá, vai Fiocruz, vai Butantan, vamos lá, vocês dois são aqui, ó, topzera, vamos lá, vacinar o Brasil, a gente consegue. A meta, que nem eu sempre digo, 50 milhões, depois a gente vê. 50 milhões eu acho que dá para fazer assim em junho, se der uma acelerada dá para fazer no finalzinho de maio, se atrasar um pouco vai ficar final de julho, mas é o que eu imagino que a gente vai conseguir. Enfim, vamos lá, segue o baile. Falei das coisas da parte mais ou menos boa, né? E agora vamos lá, a parte bem ruim, né? Hoje a gente chegou a 11.363.380 casos, na verdade ontem, né, dia 12 de março, o que dá um avanço de 494 mil casos, gente. A gente tá chegando perto de 500 mil de casos em uma semana. É um número assim... É difícil da gente ter noção do que isso significa. Para comparar, eu tô trazendo para vocês esse gráfico, que é o gráfico dos primeiros meses de Covid-19 no Brasil, começando aqui dia 26 de fevereiro, se não me engano, de 2020, claro. E olha quantos meses a gente demorou para chegar em quase 500 mil de casos. A gente vê aqui março inteiro, abril inteiro, maio inteiro, 3 meses que a gente demorou para acumular 498 mil casos. E agora a gente está em uma semana acumulando essa quantidade. O que antes a gente demorou 3 meses para confirmar, a gente está confirmando em uma semana, pessoal. Olha o nível que a gente chegou. Lembra lá de final de maio do ano passado? Lembra o que a gente falava, que a gente achava esses avanços aqui na casa de 100 mil casos por semana absurdos? Agora a gente está 5 vezes isso. A gente acaba se acostumando com os números, né? A gente acaba olhando para isso daqui e parece natural. A gente 300 mil casos por semana, não tá tão ruim. Pelo amor de Deus, tá horrível, pessoal. A gente tem que ter a noção de que a pandemia está descontrolada no Brasil. Não é essa a mensagem que vários governantes tentam passar para manter a economia funcionando. Mas só que eu não consigo falar outra coisa. A pandemia está descontrolada no Brasil. Sendo bem enfático, essa é a verdade. Não tem como dizer meias palavras. Aqui,
a gente tem o número de novos casos confirmados por dia. O dia 12 de março foi o segundo dia, ontem, né? Foi o segundo dia com o maior número de confirmações, só perde para um dia lá em janeiro, que registrou 87 mil casos no mesmo dia. Mas com a diferença que lá era uma discrepância muito grande desse dia para o resto da semana, e aqui não. 85 mil casos está bem perto da média dessa semana. Olha só, a média semanal ficou em 70 mil casos por dia, mais do que 70 mil casos por dia. A gente assim, ó, saiu, quebrou todos os recordes. A gente está com uma taxa de contaminação que avança. E a verdade é a seguinte, eu não sei onde é que essa taxa de contaminação vai parar. Por quê? Por que essa taxa de contaminação está avançando? Eu falo isso todas as semanas, quase, né? Por causa dessa nova mutação, P1. A P1 é mais transmissível e ela está se tornando predominante em mais lugares. Então, é natural que a taxa de contaminação média do Brasil aumente. E a pergunta é, quando essa P1 for predominante em todos os lugares, qual que vai ser o patamar do alfa? Isso a gente não sabe. A gente ainda não sabe, não existem estudos massivos para entender isso. Então, tudo que a gente pode fazer é sentar e esperar. E para a semana que vem eu vou prever, assim, eu tô sendo otimista, pessoal. Eu tô sendo mais ou menos otimista. Vamos subir só 0,2 no alfa. E aí, se subir só 0,2 no alfa, a gente continua nesse patamar aqui de 70 mil casos por dia. E aí não chegaria ainda a 500 mil casos na mesma semana. E, de novo, eu tô sendo otimista, porque, na verdade, eu acho que eu vou errar para menos aqui. Eu acho que o Brasil vai me decepcionar. A gente vai estar semana que vem dizendo que teve mais do que 500 mil casos. Mas, enfim, aqui está a projeção que eu estou tentando trazer mais ou menos otimista. A gente chegaria a 11.859.000 casos, né? Então aqui teria um intervalo de 1% para mais ou para menos, para garantir que vai estar ali dentro. Na semana passada eu tinha previsto um alfa só para me lembrar, eu tinha previsto alfa 4.1 ou 4.0, uma coisa assim, e ele ficou em 4.3, né? Então eu acabei errando para menos de novo. Aqui eu tinha projetado 11.289.000, chegou a 11.363.000, 70 mil casos a mais que o Brasil me passou na projeção. Mas enfim, vamos lá, vamos falar de outros dados. A gente chegou ontem a 10 milhões de recuperados, daqui a pouco a gente vai ver post do Ministério da Saúde dizendo, olha só que maravilha, como o Brasil tem pacientes recuperados, né? Enfim, e a gente bateu outro recorde, gente, 1 milhão de casos ativos. Hoje a gente está, aliás, não foi hoje, né? A gente bateu faz uns 3 ou 4 dias esse recorde de passar de 1 milhão de casos ativos. Nunca antes a gente tinha passado de 1 milhão, agora passamos, né? 1.087.000 casos ativos ontem. E os óbitos, a gente chegou ontem também aí a 275 mil óbitos. E olha quantos que foram na semana. 12 mil óbitos. 12 mil óbitos. A gente daqui a pouco vai estar chegando. Eu fico sem palavras, né, pessoal? Eu fico sem palavras, porque quando a gente tinha aqui, que nem eu já disse na semana passada, 7 mil óbitos e não gostava, porque era 1.000 por dia, daqui a pouco a gente vai estar com 14 mil. E vai ser 2.000 por dia. E olha como foi rápido essa mudança de patamar. Olha como está sendo rápida essa mudança de patamar. Saiu aqui de 7 mil consistentemente. E lembra, aqui a gente estava tendo uma alta nos óbitos. Esse período aqui é um período de platô altíssimo que a gente teve nos óbitos. E agora a gente está num período de aceleração aqui. É praticamente exponencial isso daqui. Eu não fiz as contas para ter certeza que é exponencial, né? Tem toda uma tecnicalidade matemática por trás, mas é mais ou menos isso, né? Olha só, a gente saiu de 7 mil, depois foi para 8 mil, depois foi para 10 mil, agora está em 12 mil. O que vai estar na semana que vem? O que vai estar na semana que vem a gente não sabe. E para comparação, né? Claro, a gente tem esse número mais ou menos na cabeça. 7.600 foram usar o máximo de óbitos em uma mesma semana no ano de 2020. Então a gente está aí há 3 semanas bem acima desse auge de 2020. Bem acima, 2 semanas bem acima, essa semana ficou um pouco acima, né? Mas enfim, pessoal, é aquilo que eu já falei. Isolamento social e vacina, as duas coisas que podem nos salvar. O isolamento social ele vai conseguir diminuir os óbitos num
curto prazo. No curto prazo, o isolamento social, o que ele faz? As pessoas ficam em casa, então reduz a transmissão do vírus. E daí, dali a umas 2 semanas, se as pessoas realmente ficarem em casa, como vai ter menos transmissão, vai ter menos pacientes contaminados, o sistema de saúde vai se organizar um pouco melhor, porque a gente está vendo em todo o Brasil, praticamente, né? O sistema de saúde com lotações acima de 80%, 90%, vários estados acima de 100%, São Paulo com mais de não sei quantas mil pessoas na fila por um leito de UTI. E é isso que está aumentando os óbitos. Por que os óbitos estão aumentando tanto e tão desproporcional aos casos? Os casos estão aumentando também, mas só que eles não estão aumentando tanto quanto os óbitos. Por quê? Porque as pessoas estão morrendo por falta de atendimento. É isso. É isso. E mesmo as pessoas que estão sendo atendidas, elas estão sendo atendidas com uma menor qualidade. Porque, claro, as equipes de saúde estão sobrecarregadas. É isso. Então, voltando ao fio da meada, né? Se a gente conseguisse aumentar o isolamento social via lockdown, via as pessoas ficarem em casa mesmo por 2 semanas, a gente vê uma redução forte na transmissão do vírus e dali a pouco a gente vê que os pacientes param de entrar no sistema de saúde, diminui muito a entrada no sistema de saúde. Então o sistema de saúde consegue tratar desses pacientes que já estão internados com um pouco mais de qualidade, diminui os óbitos, diminui a contaminação, diminui os casos ativos, e aí reabre, e aí retoma. Quando reabrir, é claro que vai aumentar de novo, mas esse pequeno fôlego aqui no sistema de saúde é fundamental para salvar vidas, entende? É salvar vidas, é isso que acontece. Então, no curto prazo, é isso que dá para fazer. No médio prazo, vacinação. Vacinação, vacinação, vacinação. Mas as duas coisas têm que andar juntas, porque veio a euforia da vacina e o pessoal descuidou. E aí agora tomei a primeira dose e, bueno, posso me descuidar. Não, não é assim. Mesmo com a segunda dose tem que continuar se cuidando. Porque a gente tem aí, além de tudo, tinha que continuar se cuidando independente de nada, mas além do mais, além de tudo, a gente também está com uma mutação do vírus que não se tem certeza de como é que ela se comporta no ser humano. É uma mutação muito nova, não tem estudos ainda suficiente para a gente ver. Tem vários estudos que dizem que as vacinas vão funcionar nessa nova mutação. Mas quem sabe? A gente não tem como ter certeza ainda, a não ser que tenha um estudo já muito grande. Lembra quanto tempo demorou para as vacinas terem a sua fase 3, que é a fase da eficácia da vacina? Demorou muito tempo e também vai demorar muito tempo até a gente ter uma noção verdadeira de qual é a eficácia das vacinas que estão no Brasil e nas vacinas que estão no mundo contra essa variante P1 que está agora dominando o Brasil, tá, pessoal? Bem, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Se cuida, o Brasil tá... O Covid-19 no Brasil tá descontrolado, tá, pessoal? Era mais ou menos isso. Muito obrigado, qualquer coisa deixa aqui nos comentários e até a próxima.